Olá, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, povo abençoado, amado do Senhor. Que prazer chegar até você novamente. Eu espero honestamente que o que estamos produzindo sirva para a sua edificação. Eu quero dar aqueles recadinhos rápidos para você não perder nada do que está acontecendo na PIBG. E oportunidades para você apoiar também. Aparece aqui ao lado a oportunidade criada pelo Paulo e Mirley no Marmita Solidária. Há várias coisas que você pode doar aí, mas numa conversa com o Paulo, ele frisou a importância de recursos financeiros para comprar outras coisas que não aparecem aqui. A informação é de que cada ação da Marmita Solidária custa perto de R$800, ok? Então, se você pode ajudar, faça isso. Tem o número do Pix, você pode passar esse Pix diretamente para lá e assim contribuir com essa ação social. O irmão Paulo continua ativo, certo? Então, pelo menos mais 2 ações neste ano, vamos apoiá-lo. O Ministério de Aconselhamento fará um treinamento para aqueles que têm interesse em atuar nesta área, na área do aconselhamento, de forma ministerial, né? Então, será no sábado, dia 26 de novembro agora, esse sábado que se aproxima, das 8 às 18h30. Você pode obter mais informações com a Pamela e o telefone dela aparece aqui ao lado. Você tem que ser ágil aí para inscrever-se e participar. O Day Camp será o encerramento das atividades para as crianças do Siga o Mestre. Vai acontecer no dia 3 de dezembro. Você pode obter mais informações com a Sara e a Brenda. Os telefones aparecem aqui ao lado também. Será no Espaço Elohim. E os pais poderão, os pais, no caso os homens, poderão chegar às 14 horas depois para uma atividade que será desenvolvida pelo presbítero Roque, numa parceria aí com o Siga o Mestre. E no dia 4 de dezembro, no culto matinal, nós receberemos novos membros por transferência, por aclamação e também por batismos. Se todos confirmarem, nós teremos 9 batismos naquela manhã. E eu espero que você esteja presente aqui. Compareça a este culto. É sempre um motivo de grande alegria e de celebração receber novas pessoas, né? E eu quero te apresentar mais 2 oportunidades de você tornar o Natal de pessoas ainda mais abençoado. A primeira delas é a promovida pelo Robert, da Casa Semear. Você pode apadrinhar uma criança com peça de roupa, com calçado e com brinquedo. O telefone dele aparece aqui. Entra em contato com ele para mais informações. E o UNA, que é também uma missão, está com esta possibilidade de você participar, ok? Doar uma cesta básica de no mínimo R$75. Assim nós tornamos o Natal de várias famílias mais abençoado. Vamos agora ao que nós preparamos para este encontro. Olá, queridos irmãos e amigos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o nome dEle, esse que é o Deus da igreja, esse que é o Deus grande, Deus digno de honra, de glória, de louvor. Cante comigo assim, ó. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz.
grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Sim, tu és Senhor, eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei
Salvador. Amém, amém. Ele é o Deus da igreja e nós somos o povo de Deus. Ensinos essenciais de Jesus. Este será o nosso 7º e último encontro conversando sobre essa temática. Eu já abordei outros temas dentro desta série. Falei sobre o caminho, o preço, a responsabilidade, o juízo, o reino e a fé. Jesus tem muito a dizer a respeito de cada uma destas coisas e eu procurei dar uma abordagem simples, objetiva em cada uma delas. Caso você tenha interesse, procure aqui no canal e você vai encontrar esses temas que já foram abordados, né? Hoje eu quero abordar a questão da igreja. Quem sabe para o próximo ano voltemos a abordar alguns outros temas considerados por Jesus. Eu anunciarei, obviamente, isso em tempo oportuno. Para considerar o tema sobre a igreja, eu partirei do texto de Mateus 16, 18 e 18, 17. Vou ler para você, aparece aqui, por favor me acompanhe. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 18, 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Eu quero iniciar essa consideração, ou a consideração desse tema, inicialmente levantando e procurando responder o que é a igreja. Há uma certa confusão a respeito disso na mente de algumas pessoas e em razão, às vezes, de desconhecimento e por conta da forma como o termo, às vezes, é empregado. Eu vou te apresentar, então, uma definição bem simples do que é a igreja. Esta definição foi criada pelo Wayne Grudem e ele apresenta isso no livro dele, Teologia Sistemática, não é? Ele diz que a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Simples assim. Igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. O termo comunidade que aparece aí é muito importante. O que é comunidade? Apresentei para você uma definição aí. A palavra vem do latim cum mais unitas e o sentido básico é uma unidade feita pela integração ou participação de muitos. Importante isso, hein? Olha só, unidade, essa palavra também é muito importante, feita pela integração ou participação de muitos. Comunidade é uma forma estável de associação da qual os membros participam por aquilo que são. No caso da igreja, o que é que nós somos? Nós somos os remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Os membros da comunidade devem ter sempre interesses convergentes. A comunidade deve ser formada por pessoas livres e responsáveis. Homens e mulheres que pensam, decidem juntos, tendo em vista o bem comum. Na comunidade, a consciência de interesses comuns deve levar aqueles que dela fazem parte a atingirem objetivos que isolados não alcançariam. E é muito interessante, né, porque o apóstolo Paulo vai usar a figura do corpo de Cristo. Quando você pensa no corpo de Cristo e faz uma comparação com a igreja, há muitos paralelos. Um desses paralelos é de que nenhum órgão do corpo humano ele resiste sozinho. Ele age e ele vive em função de outros e por causa de outros. E servindo a outros. Então, a igreja também é assim.
a definição que nós lemos agora há pouco sobre comunidade inclui também todos os cristãos. Então, esta comunidade ela é formada por todos os cristãos. Assim, é preciso que fique claro, somente os verdadeiros salvos é que compõem a Igreja de Jesus. E essa definição ajuda a eliminar alguns equívocos. Um deles sendo que igreja é prédio. Igreja não é prédio, né? O prédio é o local onde a igreja se reúne. O prédio é onde muitas das ações da igreja acontecem. A adoração, a comunhão, o ensino, as orações. Mas não vamos confundir o prédio com a igreja. A igreja se vale do prédio, mas o prédio não é a igreja. Igreja é esta comunidade dos cristãos de todos os tempos. Dito isso, eu quero indicar nesta reflexão que eu vou considerar dois aspectos, tá? O primeiro deles é que relacionado à suprema autoridade sobre a igreja. A pergunta que se levanta é: que é a suprema autoridade sobre a igreja? E a resposta é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a suprema autoridade sobre a igreja. E isso acontece por várias razões. Eu vou mencionar algumas delas. A primeira sendo de que ele é o criador da igreja. Eu comecei esta reflexão mencionando Mateus 16, 18. Lá nós lemos o seguinte: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Certamente você já ouviu a explicação deste versículo, dando conta de que Jesus, ao dizer sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não estava se referindo a Pedro, ele estava se referindo a si mesmo. Ou seja, somente Cristo é que poderia ter pago um alto preço para que os pecados dos homens fossem purificados. Somente Cristo tem poder para religar o homem com Deus e conectar os homens uns com os outros. Não fosse o ministério de Cristo, a igreja não teria nascido. Judeus e gentios jamais seriam reconciliados. Então, quando no versículo aparece esta informação sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nós estamos falando de Jesus Cristo, não de Pedro ou de qualquer outro tipo de homem ou qualquer outro homem, né? Então, esta é a primeira razão. Por que Jesus é a suprema autoridade sobre a igreja? Porque ele é o fundador da igreja, ele é o criador da igreja através do seu próprio sangue, do seu sacrifício. A segunda razão é que ele é o protetor da igreja. No segundo texto que nós, aliás, no próprio Mateus 16, 18, nós lemos assim: e as portas do Hades não poderão vencê-la. Não poderão vencer a quem? A igreja. A igreja edificada sobre Cristo não será vencida pelo diabo. É evidente nos evangelhos que o diabo, representante do inferno, do antirreino aqui, o diabo militou contra Cristo e a sua obra. Nós percebemos isso desde o nascimento de Jesus até a morte dele. E é evidente também nos evangelhos que o diabo não pode vencer a Cristo. As tentativas e os estratagemas do diabo foram identificadas e foram anuladas por Jesus Cristo. E é Jesus Cristo quem faz esta afirmação, que as portas do Hades não poderão vencer a igreja. Amém? Obviamente, isso não significa que a igreja está isenta ou imune aos ataques do diabo. Aliás, o próprio Cristo intercedeu pela igreja nesse sentido. Eu leio para você o que está registrado por João, lá em João capítulo 17, versos 13 e 16, é uma longa oração que Jesus está fazendo, e eu vou extrair aí um trecho dessa oração, onde Jesus diz: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria.
Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Oração de Jesus. Jesus mostra plena consciência de que esta comunidade de pessoas salvas seria atacada pelo diabo e por isso ele intercede pela igreja, pelos discípulos, por aqueles que nele criam e por aqueles que haveriam de crer nele. Ele não só intercede, ele também promete a sua presença constante na igreja, o que é garantia de que o diabo não poderá aniquilar a igreja. Onde é que encontramos esta promessa de Jesus? Encontramos lá em Mateus 28:20, registro que Mateus faz de Jesus já ressurreto, um pouco antes de subir aos céus. As palavras de Jesus foram: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está conosco. E a presença de Jesus conosco é garantia de que o diabo não poderá vencer a igreja. A terceira razão é que ele é o cabeça da igreja. Quem nos fala a respeito disso é o apóstolo Paulo, através da figura de linguagem cabeça da igreja. Diz dele lá em Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. E Paulo vai falar sobre isso também aos Efésios, capítulo 1, verso 22 e depois no 5:23. Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Da cabeça é que emanam as ordens para o corpo, assim é de Jesus que procedem as diretrizes de como essa comunidade de salvos deve ser e o que ela deve fazer. As orientações do cabeça, que é Cristo, são comunicadas à igreja prioritariamente pela palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, então, esta comunidade de salvos, precisa atentar para a palavra de Deus, para determinar os seus propósitos, a sua visão, a sua missão, os seus valores, suas ações neste mundo caído. Então a igreja precisa também estar atenta ao Espírito Santo, pois ele, o Espírito, foi enviado para habitar na igreja e em perfeita sintonia com o Pai e com o Filho, conduzi-la de maneira a glorificar a Trindade. Quarta razão para reconhecermos em Jesus a suprema autoridade sobre a igreja é porque ele é o supridor da igreja, com os dons, prioritariamente. A respeito disso, nós lemos lá em Efésios 4, 10 a 12. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. São alistados aqui pelo menos 4 dons, e dependendo da interpretação, 5 dons. Quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres ou pastores e mestres. Sabemos que não são apenas esses os dons comunicados pelo Espírito Santo. Sabemos que existe uma lista bem maior do que esta que está aí em Efésios capítulo 4. A questão é, quem foi que deu esses dons para os homens e as mulheres na igreja? Quem foi que capacitou a comunidade com estas habilidades especiais? Foi Jesus. É Ele quem dá dons aos homens. E em resumo, meus queridos, estas são as 4 razões para reconhecermos Jesus
como o supremo ou a suprema autoridade sobre a igreja. Ele é o criador da igreja, ele é o protetor da igreja, ele é quem dirige a igreja por meio do Espírito Santo, ele é a cabeça e é por meio do Espírito ele dirige a igreja. E também por meio do Espírito ele supre a igreja com dons espirituais. Então, deixe-me olhar agora para o outro lado dessa moeda, né? A autoridade da igreja, ou seja, a igreja está sob a autoridade suprema de Jesus Cristo. E a igreja, ela tem uma autoridade que foi delegada por Cristo a ela. Deixe-me então argumentar a respeito disso. A igreja não tem autoridade em si mesma. A autoridade que a igreja tem procede de Jesus. Mas como é que essa autoridade da igreja se manifesta? Eu vou indicar duas formas. Primeira, pela oração. Exemplifico isso citando o episódio da libertação do apóstolo Pedro, relatada lá em Atos capítulo 12. Nesse capítulo nós ficamos sabendo que Herodes estava furioso. Ele mandou prender alguns que pertenciam à igreja e tinha a intenção de maltratá-los, como está lá no capítulo 12, verso 1. Mandou matar a Tiago, irmão de João, como aparece no versículo 2. Prendeu o apóstolo Pedro e tinha a intenção também de colocá-lo sob julgamento. Isso significaria provavelmente uma condenação à morte. No verso 5, nós lemos a seguinte informação. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Lá no versículo 12, nos versículos 6 a 10, então, aparece a história de como é que o anjo liberta o apóstolo Pedro da prisão. E no versículo 11, nós temos a seguinte informação. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Acho que estava passando um filme aqui na cabeça do apóstolo Pedro, né? Olha, eu já conheço essa história, foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não tinha culpa alguma, mas os líderes judeus apresentaram acusações falsas contra ele diante de Pilatos e Jesus foi para a cruz. Tiago também foi morto por Herodes. Ele então pensou, a liderança dos judeus intentam exatamente isso contra a minha pessoa. Então, o quadro é esse. A igreja estava reunida em oração e Deus operou sobrenaturalmente em favor do apóstolo Pedro, escolhido, né, por Jesus para representar a igreja ou para liderar a igreja. Jesus então faz várias afirmações a respeito do poder da oração. Veja algumas delas, não vou comentar, só ler para você. No contexto do Pai Nosso, ele ensina a que oremos: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, Jesus ensina: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Em Mateus 26, 41, lemos Jesus orientando os discípulos, dizendo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu penso ser suficiente para demonstrar o seguinte para você. A igreja tem a oração como um recurso divino para exercer a sua autoridade no mundo espiritual. Seja para pedir proteção, seja para pedir livramento, seja para intercessão em favor de outras pessoas, a igreja tem essa autoridade que lhe foi delegada por Jesus. Além da oração, a igreja também exerce a autoridade
pela disciplina. E aqui é um ponto delicado. Eu resgato um texto citado lá no começo da nossa reflexão hoje. Mateus 18:17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Este é um texto onde Jesus estava dando instruções a respeito de como se deve tratar pessoas apanhadas em pecado. E, mesmo depois de instruídas e repreendidas, não se arrependem, isto é, não reconhecem o pecado, não admitem que estão em pecado e muito menos se mostram dispostas a mudar sua atitude. Então, quando este é o caso, a igreja, usando da autoridade que lhe foi delegada por Cristo, precisa tomar providências para que o pecador não permaneça mais na comunidade dos salvos. Conheço alguns cristãos que têm problemas sérios com essa orientação. Acham que esta orientação é contrária ao amor. Acham que esta orientação é arcaica, ou seja, valia para aqueles tempos, mas não para hoje. Deixe-me dizer-lhe que o apóstolo Paulo foi na mesma direção de Jesus. Ele escreve aos cristãos de Corinto o seguinte, está lá em 1 Coríntios 5:11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Pessoas que se dizem irmãos, porém agem como pagãos, devem ser excluídas de nossos relacionamentos e da convivência da igreja. Ao assim proceder, no nome de Cristo, na autoridade que foi delegada à igreja por Cristo, a igreja está preservando a sua santificação. É um grande desafio esse para o nosso tempo, não é? O tempo que nós estamos vivendo, que relativiza questões morais, prioriza muitas vezes questões sociais, independente do que diz a palavra de Deus, e lacra tudo que pareça discriminação. Eu encerro reafirmando a você, querido irmão, querida irmã, que nós precisamos obedecer a Deus e não aos homens. A palavra de Deus e não o conceito cultural que muitas vezes prevalece e quer se impor sobre os cristãos. Vivamos sob a autoridade daquele que tem todo o poder no céu e na terra, especialmente sobre a igreja. E vamos militar como igreja, por uma igreja que exerce a autoridade que lhe foi delegada por Jesus Cristo. Olá, queridos, graça e paz. Vamos agora para o nosso momento de oração na roda dos esclarecedores. A Cláudia Espósito pede oração por sua saúde. Ela está com dor de garganta forte há mais de uma semana. A Ana Paula dos Santos pede oração por todos os vestibulandos deste ano. A Keila Tamaki pede, ou na verdade ela agradece primeiramente pelas bênçãos recebidas pelos missionários Sarel e Cheryl e pede oração para que Deus continue suprindo suas necessidades. Ela pede também por ela e seu irmão que, com o falecimento de seus pais antes e durante a pandemia, tem lidado com questões relacionadas ao inventário e encontrado muitos obstáculos com o cartório. Que Deus abra as portas e o caminho para que as coisas sejam resolvidas o quanto antes. A Jéssica Leal pede oração por sua vida nas áreas espiritual, acadêmica e profissional. O Gilberto Menezes agradece pelos irmãos do Ministério de Missões e pelas ações que têm sido feitas, pois através disso
o Desafio Criança Feliz foi abençoado com a doação de um projetor super moderno para o Cinema DCF. O Marcelo Batista agradece pela recuperação de sua esposa, pela sua empresa, que é provisão de Deus para ele e sua família. Ele pede oração pelos pastores, diáconos, membros e enfermos da PIBG. Ele também pede pelo Desafio Criança Feliz e por sua filha Sofia, que está com depressão. A Carmen Tavares pede oração por seu pai, o Sr. Rivaldo, que foi internado e está entubado. A Cirlei Dantas pede oração por sua saúde, pois está se recuperando da Covid. A Ana Paula Ribeiro pede oração pela saúde de sua mãe, a Dona Rita. E a Ivanilde agradece as orações por sua filha Rutiele, que está em processo de contratação em um novo emprego. Ela também agradece pela recuperação de seu esposo, Claudinei, que já retornou às suas atividades. Oremos, meus queridos, vamos colocar diante de Deus esses pedidos e também esses agradecimentos. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, com fé e esperançosos de que o Senhor haja em nosso favor, em favor dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos clamar pela vida da Cláudia, ela que tem sentido essa forte dor de garganta, que em nome de Jesus o Senhor ministre cura na vida dela, Pai. Que ela possa experimentar cura da parte do Senhor, que o Senhor dê alívio dos sintomas e em breve ela esteja plenamente recuperada em nome de Jesus, ó Pai. Nós também clamamos por todos aqueles que vão prestar vestibular este ano, Deus. Uma fase tão importante da vida dos jovens, que o Senhor seja com cada um destes, que o Senhor dê graça, sabedoria, paz, tranquilidade, que o Senhor os ajude a lembrar dos conteúdos estudados, ó Deus. Que em nome de Jesus seja um marco positivo na vida destes, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos recebidas pelos missionários Sarel e Sherry. E também clamamos a Ti, Deus, que o Senhor continue suprindo as necessidades deles no campo missionário. Pai, que o Senhor continue sendo fiel o quanto o Senhor tem sido com Sarel, a Cheryl e com a família deles, ó Deus. Que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue os abençoando. Nós também pedimos a Deus pela vida da Keila e do irmão dela, que estão lidando com questões relacionadas ao inventário dos pais. O Senhor sabe o quanto a nossa dependência de alguns órgãos ela é complexa, mas em última instância nós dependemos do Senhor. E é ao Senhor que nós pedimos, ó Deus, abra as portas para que essa questão do inventário dos pais se resolva o quanto antes, para Keila e para o irmão dela, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor abra os caminhos e que todas essas questões sejam resolvidas o quanto antes, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti pela Jéssica Leal, que o Senhor ministre sobre a vida dela, na área espiritual, também na área acadêmica e também na área profissional, Deus. O Senhor sabe o que a sua filha precisa, que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor a ajude nos processos dela, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor juntamente com o nosso irmão Gilberto Menezes, por aqueles que fazem parte do Ministério de Missões. Louvado seja o Senhor, inclusive por aqueles que têm se levantado recentemente para fazer parte desse ministério, que é uma bênção muito grande, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor pelas ações que têm sido feitas pelo Ministério de Missões, porque através dessas ações o Senhor tem abençoado o Desafio Criança Feliz, e a última bênção foi esse projetor super moderno, que ajudará muito eles na programação que eles têm quinzenalmente às sextas-feiras, que é o Cinema DCF. Louvado seja o Senhor por isso, que seja de fato uma bênção para crianças e adolescentes ali no Jardim Icaraí, ó Deus. Louvamos ao Senhor pela recuperação da esposa do Marcelo Batista. Glória ao Senhor, ó Deus. Ela que fez aquela cirurgia para a retirada de um câncer. Louvado seja o Senhor por isso, ó Deus. E louvamos ao Senhor também pela empresa do nosso irmão, porque ela tem sido usada
pelo Senhor para prover para ele e para a família dele. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Continua sustentando essa empresa, continua dando o sustento para o nosso irmão e para a família dele. E nós clamamos a Ti pelos pastores da PIBG, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê tudo aquilo que é necessário para as demandas do dia a dia a cada um destes, ó Pai. Também te pedimos pelos diáconos que têm atendido as demandas específicas, que o Senhor cuide deles, que o Senhor ministre sobre a família deles, que o Senhor cuide da família de cada um deles também, em nome de Jesus, ó Pai. E te pedimos por todos aqueles que fazem parte dessa comunidade, essa comunidade de amor onde o Senhor tem se manifestado, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, inclusive aqueles que estão passando por alguma enfermidade, ó Deus. Que o Senhor ministre cura da parte do Senhor. Também te peço por aqueles que estão atrás de uma nova oportunidade de emprego e que fazem parte da nossa comunidade, que o Senhor abra portas de emprego também, em nome de Jesus, Senhor. Também clamamos pelo desafio Criança Feliz, que o Senhor continue suprindo as necessidades. E clamamos especialmente pela Sofia, filha do nosso irmão Marcelo, que está passando por depressão. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, restaure, que o Senhor dê fôlego de vida, que o Senhor renove o ânimo da Sofia, em nome de Jesus. Dá a ela, dá ao Marcelo, a esposa, estratégias para lidar com essa situação, para que em breve ela se veja livre disso, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos pela nossa irmã, a Carmen, que está com o pai, o Sr. Rivaldo, internado, entubado. Oh Deus, cuida do Sr. Rivaldo, Pai, em nome de Jesus. Ali naquele leito de hospital, ministra sobre a vida dele, ó Deus. E também te peço pela Carmen, pelos familiares, pelos irmãos dela, que em nome de Jesus o Senhor dê a eles sabedoria e graça para lidar com esse momento específico e tão delicado na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida deles como um todo, abençoa, Deus, essa família, cuida do Sr. Rivaldo ali, Pai. Em nome de Jesus. Nós clamamos pela vida da nossa irmã, Cirlei Dantas, que está se recuperando da Covid, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor dê a ela a recuperação plena, Pai. Também te pedimos pela saúde da nossa irmã, Dona Rita, mãe da Ana Paula Ribeiro, que o Senhor cuide da Dona Rita, Pai, que tem enfrentado problemas de saúde, que o Senhor a abençoe, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor restaure a saúde dela naquilo que precisa de restauração da parte do Senhor, ó Pai. Age poderosamente na vida da nossa irmã, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque vínhamos orando pela vida da Rutiele e agora ela está no processo de contratação e novo emprego. Louvado seja o Senhor por isso, ó Deus. Obrigado porque o Senhor, sabemos, abre portas, o Senhor intervém em situações, ó Deus, e nós louvamos ao Senhor por essa porta de emprego que está se abrindo para a Rutiele, que o Senhor a capacite para que ela vá bem nesse processo de contratação, neste novo emprego. Também clamamos ao Senhor, na verdade louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor pela recuperação do Claudinei, que já retornou às suas atividades, ó Deus. Glória ao Senhor por isso, que o Senhor continue dando a ele recuperação a cada dia e que em breve ele esteja 100%, Senhor. Colocamos esses pedidos e agradecimentos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor age e também sabemos que o Senhor é o único digno de honra, glória e louvor por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que o Senhor nos dá em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.